E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Vai Conta. Hoje eu tô muito feliz porque eu tenho uma pessoa muito especial pra mim aqui. E assim, dispensa apresentações porque ela vai se apresentar, porque é a única do Brasil com esse nome. Então, bem-vinda, querida! Muito obrigada, querida. A gente já estava conversando, já são 6 anos que a gente se conhece, o tempo voou. Então, gente, prazer, meu nome é Bellet Lisboa, a única do Brasil com esse nome até então. Mas talvez depois do podcast, quando a gente estourar e bombar, eu vou ser a nova Valentina. Bellet vai ser a nova Valentina do Brasil. Vamos Então, aguardar esse momento. Com certeza. Gente, então, a Bellet, eu conheci Uma linda história. Exato. É uma história muito engraçada, atípica, né? Inclusive, a gente foi introduzida por uma amiga nossa que já veio no podcast, a Débora. Que é a Débora. Beijo, Débora. Ela estava aqui no último episódio. E o que acontece? Eu estava em um dia de tarde aleatória e chegou uma mensagem no meu Facebook da Débora falando: uma amiga minha está aí na Itália. Chama ela pra ver se vocês estão perto e vocês podem fazer alguma coisa. Fazer uma amizade. Aí ela me passou o seu Facebook. Eu não lembro se você me respondeu no dia. Eu não lembro. Não. Na verdade, eu lembro da Débora me chamando no WhatsApp, porque eu e a Débora, a gente fazia aula de forró juntas. E aí ela virou pra mim e falou assim: Bel, você tem que conhecer uma amiga minha. E ela também tá na Itália. Só que ela falou como se a Itália fosse realmente muito pequenininha. Muito tipo assim, você poderia estar na Sicília. E ela falou, não, você tem que conhecer essa amiga minha. E aí eu falei, sério? Me passa o contato dela. E aí a gente começou a conversar no Facebook. Eu não sei se foi você que me chamou, se eu te chamei. Eu não lembro, mas eu acho que foi eu. E aí eu só lembro da gente comentando que eu estava em Mantova e você em Verona, que era cidade do lado. Eram cidades vizinhas na Itália, né? E eu achei maravilhoso. Tinha pouco tempo que eu tinha chegado na Itália também. Eu não lembro o mês, mas eu lembro. Eu cheguei em agosto. Ai, pois é, então eu cheguei em março. Isso, bem então, antes de mim. Você já tinha mais tempo, já tinha mais meses. Eu cheguei na Itália em agosto. E aí a gente começou a conversar e eu fiquei muito surpresa pela proximidade. Porque qual a chance, né? Quando a gente vira e fala que o mundo é um ovo, de fato, o mundo é um ovo. Fora as coincidências, né? Porque você tava lá do meu lado. Exato. A gente estudava na mesma faculdade. Exato. Engraçado que a gente não se conhecia aqui em Belo Horizonte, compartilhava um certo ciclo de amizades e a gente foi se conhecer na Itália. Então, assim, foi incrível. Foi uma coincidência maravilhosa. Foi ótimo! E, assim, a gente já começou, gente, em alto padrão. Por quê? O dia que a gente se conheceu, a gente foi pra Veneza, porque nenhuma das duas conhecia a cidade ainda. E a gente também tava fazendo as turistinhas piores, as piores turistinhas possíveis. E a gente queria muito companhia, eu lembrava, né? Nossa. Porque quando eu cheguei na Itália, pra mim foi muito diferente. Eu tava muito sozinha, eu não conhecia. Eu não sabia falar italiano. Eu cheguei na Itália sem falar nada de italiano. Eu também. E a gente veio assim. E a nossa viagem, eu não me esqueço, porque foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Foi um dia inesquecível, maravilhoso. A gente foi se muito perdeu legal. Horrores em Veneza. Não, mas peraí, não existe não se perder em Veneza. Se você foi pra Veneza e não se perdeu, você não foi a Veneza. Você foi errado. Não funciona GPS, não funciona internet. Só tem umas placas, né? As plaquinhas que você vai andando em círculo e uma hora você chega. Mas foi maravilhoso. Foi uma das melhores experiências. Que eu lembro de tudo. Eu tenho várias fotos, sabia disso? Eu também tenho todas as fotos, salvas. Todas. Eu tenho várias fotos desse dia, de tudo. Tenho. Inclusive, da gente sentada, tomando sorvete. E na frente da estação de Santa Lucia, porque a gente ia pegar o trem na volta. E foi um dia que já tava um pouco friozinho na época que a gente viajou, já tava um pouco cinza, e o dia foi ficando bonito, né? Foi muito legal, a gente conversou muito aquele dia, e a sensação quando você tá no exterior, de quando você encontra alguém, é meio que quase que família, né? Quando você encontra brasileiros em geral, já passa uma sensação de encontrar família. No nosso caso, encontrar alguém de Belo Horizonte, que tinha amigos em comuns. Foi fantástico. Foi, mas foi assim... Foi incrível. A melhor coisa, porque eu estava, tipo,
caótica. Tá, eu lembro. Essa situação não tava boa, não. Gente, minha situação estava caótica. Eu lembro. Principalmente nesse mês. Enfim. Estava caótica. Muitas histórias, muitas decepções. Inclusive, a gente vai falar que as expectativas e as realidades. Sim. Nós vamos falar tudo aqui. De quem vai pro exterior. Tudo que não te contam. Tudo o sonho europeu que te venderam era da Shopee. Era o sonho da Shopee. Mentira, gente. Tem coisas ótimas, mas eu acho necessário a gente trazer um pouco para a realidade as coisas que de fato acontecem lá fora e quais são os sentimentos que despertam na gente quando a gente está fora do nosso país, falando outra língua, em contato com outra cultura. Sem família nenhuma. Na verdade, nem em contato com outra cultura, com outras culturas, né? A Europa traz muito mais imigrantes do que a gente vê cotidianamente aqui no Brasil. Então, é uma adaptação constante a vários mundos, né? Que são diferentes do nosso. Mas foi sempre memorável e a nossa amizade se manteve, tem muita particularidade, tem coisa pra gente contar aí. Gente do céu. Mas a gente vai deixar essa particularidade pra daqui a pouco? Vai ser só depois, vocês vão ter que acompanhar pra poder ver a história. Da situação. Mas vamos começar aqui, gente, eu fiz até um roteirinho, porque é muito assunto que eu tenho com essa pessoa. É muita coisa. Que a gente tem que seguir esse roteirinho. Então, pra começar... Vamos falar de quando você foi pra Itália. Como tava a sua vida no Brasil? Gente, esse podcast aqui vai ser maravilhoso, porque... E aí eu vou falar também de como tava a minha vida antes de ir pro Brasil. Gente, rir da desgraça é o melhor remédio, não vai ter jeito, né? Antes de ir pra Itália. Então, na verdade, o que acontece? A primeira vez que eu fui pra Itália... eu estava passando por um período aqui no Brasil de me encontrar. Eu falo que eu vivia aquela vida muito padrão no sentido de estudou, se formou no ensino médio, já entrou logo na faculdade, só que eu sentia falta de algumas experiências. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na expectativa de eventualmente fazer um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, mas o intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras ele foi interrompido quando eu podia fazer, porque essa é a minha vida. Entrei quando eu estava apta a poder me candidatar, o projeto acabou, né? Então, eles não abriram mais inscrições e eu fiquei muito frustrada, porque eu achava que esse ia ser o próximo passo. E aí, o que acontece? Eu estava muito engessada, vivendo uma vida muito padrãozinho mesmo, aquela coisa de você seguir um roteiro de vida. Todo dia a mesma coisa. Eu estava num relacionamento que, apesar de ser muito saudável, era padrãozinho. Enfim, era um roteiro. E aí... Um dia, eu estava no meu trabalho e a empresa onde que eu trabalhava não estava bem, financeiramente falando, economicamente falando, e a gente teve que interromper esse contrato de trabalho. E nesse momento foi que a minha vida deu um salto, porque quando eu interrompi esse contrato de trabalho, ainda que na época não fosse muito dinheiro, né, não era, eu recebi uma quantia irrisória, mas que podia comprar um pouco de um sonho. E aí a minha mãe conversou muito comigo e virou para mim e falou assim, mas por que você não vai para fora? E aí foi que deu aquela chama, sabe? De virar e falar assim, por que não? Acendeu uma ideia na minha cabeça. E aí começou. Então foi o meu primeiro intercâmbio para a Itália, quando eu decidi, porque financeiramente falando era mais viável ir para a Itália, principalmente porque eu tinha família lá que poderia me ajudar eventualmente, e enfim, e fazia sentido ir para lá. Então foi esse momento que eu falei, olha, o dinheiro já não tem muito, trabalho eu acabei de sair, a faculdade ia continuar aqui depois que eu voltasse, né? Era uma coisa que minha mãe falava, a PUC, filha da PUC, vai estar aqui quando você voltar. Então foi esse o momento que eu decidi ir embora. E foi maravilhoso. O meu foi mais ou menos isso também. Porque na época... eu acho que eu te contei tudo, né? Provavelmente, lá em Veneza. Veneza foi uma sessão de terapia de um dia inteiro. Nossa, foi, gente. O que acontece? Eu tava em uma banda... E aí eu fiquei, tipo, eu saí da banda, eu amava, todo mundo, amava. Só que eu sentia que, tipo assim, sabe quando ninguém é sincero com o outro? E eu tava sentindo isso, sabe? Faltava sinceridade, assim, nas pessoas, porque, sei lá, sabe quando parece que você tá escondendo as coisas? Aí quando esconde,
parece... Você não tem confiança, ninguém ali dá certo, enfim. E aí eu saí da banda por causa disso, só que eu fiquei muito mal, porque eu gostava muito, gostava da rotina. E você gosta de cantar demais, né? Cantar, né? E eu cantava, gente, na banda. E aí saí dessa banda. Um pouco antes de eu sair dessa banda, terminei o meu relacionamento de muitos anos. E aí, já tava assim, mais ou menos, sabe? Tipo, vai, vem, aquela coisa, aquela confusão toda. Uhum. Então, juntou banda, juntou isso. E aí, já no finalzinho, perto de ir pra Itália, começou a rolar, tipo assim, um amigo meu começou a se interessar por mim. E aí, gente, que hoje é o meu noivo. Eu lembro dessa história. É o meu noivo. As reviravoltas do mundo. E aí, eu fiquei mega confusa, assim, nossa, acabei de terminar um relacionamento, aí a pessoa do nada já quer ficar comigo, já quer namorar comigo, e eu tô nessa, e acabei de sair da banda, né, a gente se reconstruindo. Falei assim, nossa, mas eu acabei de sair da banda, sabe? Sabe quando todas as minhas expectativas estavam na banda? Acho que de todas as meninas que passaram pela banda, era assim também. Então, todas as minhas expectativas estavam na banda, e eu tava na faculdade também. E aí, eu falei assim, quer saber, eu vou trancar a faculdade aqui, vou dar um pulinho ali. Vou ali em Sabará, como alguém que vai ali em Betim. Exatamente, vou ali na Itália, vou ficar um tempo lá na Itália e tal. E a gente, na minha família, a gente tem um bisavô que era italiano. Sim. Aí, a princípio, eu falei, vou mexer com essa documentação, porque vai que cola, vai né? Vai que cola, aí eu consigo, sei lá, transferir a faculdade, ou tentar fazer alguma coisa aqui, não sei o quê. Mas, pra conseguir esse documento, é o cão chupando manga. Sim, é muita burocracia. Não é nada fácil. Não é. Você descobre o sobrenome, você descobre a região, mas o documento que é bom... As certidões, não é fácil, tem que documentar tudo, tem que trazer tudo pra autenticar, às vezes, no Brasil, é muito complicado. Difícil e caro, né? Muito caro. Muito caro. Então, abandonamos esse plano aí no meio do caminho, que eu já tava lá, né? E eu fui mais ou menos, né, nessa situação caótica, fui com uma amiga. Eu me lembro também. E aí a gente ficou na casa de uma pessoa conhecida, da minha família e tal. Mas o tempo foi passando, gente, aí eu fui... Sei lá, eu fui começando assim, É porque, o que acontece? Pelo menos eu não sei se foi o que você sentiu. Os primeiros meses, talvez os primeiros 2 meses, são meses muito de descoberta, de empolgação, de entusiasmo, né? Então, quando a gente chega, e eu falo isso em relação aos períodos que a gente fica de adaptação no lugar. Quando você chega em algum lugar, o primeiro mês, o segundo é tudo novidade. O idioma é novidade, as pessoas são novidade, as viagens que você vai fazer, as comidas que você vai experimentar. Então, é muito normal que você se sinta muito empolgado no começo e não dê atenção aos pequenos detalhes. Tem um meio termo que ele é muito complicado, eu acho que ele acontece mais ou menos... sei lá, talvez do 3º pro 4º mês, que o que eu sentia era que eu era uma plantinha que não tinha raiz nem lá nem cá. Porque você fica flutuando e coisas que você nunca percebeu que te faziam falta aqui no Brasil começam a te fazer no sentido. Eu começava a entrar na rua, andar na rua e perceber que ninguém me conhecia. Eu não via nenhum rosto familiar. E às vezes, assim, são pensamentos que ocorrem quando você se liga e fala, tá, mas se eu passar mal aqui na rua, quem vai me reconhecer? Quem que vai me ajudar? Enquanto você não consegue se comunicar, ou até que as coisas, né, se organizem. Então, são coisas que você não se dá conta que fazem falta, porque aqui no seu cotidiano você vê rostos conhecidos, você vê pessoas conhecidas, você escuta um idioma que você domina. Então, são coisas que não fazem parte do seu cotidiano e você não sente falta. Isso começa a partir do 3º, 4º mês. O problema para mim do intercâmbio é que o intercâmbio ele acaba. E ele acaba muitas vezes, para quem faz intercâmbio, por exemplo, de 6 meses, quando você começou a se adaptar no lugar. Quando você começa a se adaptar. Quando você começa a criar as raizinhas. Começa a ter várias amizades. Que você começa a entender a língua, que você começa a criar hábitos, porque o que faz com que a gente se sinta em casa são os hábitos que a gente já tem. Então, é necessário que tenha um tempo ali de 5, 6 meses para você criar os hábitos, para você lembrar da padaria que você mais gosta, ou de você começar a fazer amizade, principalmente para quem não sabe, que
aqui no Brasil é muito fácil. Você me conheceu hoje, amanhã eu te chamo pra ir no churrasco da minha casa. Tá tudo certo, galera, tá tudo bem. Na Itália não tem isso, gente. Não tem de E não é. Lá pra você conseguir realmente estabelecer vínculos com as pessoas, demora muito mais do que demora no Brasil. Então, os períodos de adaptação, que eu acho que é o que começa e coincide com o período que você estava lá, que já tinha uns meses, é o meio termo, é o morno, sabe? Não sou mais turista, não vivo mais uma vida de descoberta, já vi muita coisa, e agora? Quem eu sou nesse lugar? É um exercício de, tipo, quem é a Jéssica nesse lugar? Principalmente quando a gente não vai com uma coisa certa, definida. Por exemplo, se você tem se eu chegasse lá com um trabalho fixo, aí beleza. Que eu acho que você vai ocupando a sua mente ali, vai tendo uma rotina e tudo mais. Quando você não tem um trabalho fixo, é meio chocante. É muito chocante. É muito chocante. As rotinas definidas, né? E como eu fiz 2 intercâmbios para a Itália, um com objetivos diferentes, né? Eu sempre tive vontade de estudar fora, tanto é que quando a gente se conheceu, a gente falava muito de voltar pela faculdade, porque aí você volta com um objetivo. Quando você volta já com uma rotina pré-estabelecida, seja ela de trabalho, seja ela de estudos, o intercâmbio, por exemplo, através da faculdade por estudo foi diferente, a sintonia, ela é diferente, sim. Eu acho que você toca num ponto muito interessante, que é você, por exemplo, se você tivesse a trabalho, você já tem um ambiente que você vai ter colegas, momentos compartilhados, hora do almoço. Alguma coisa você vai criar uma atmosfera ao seu redor. E quando você não tem um trabalho fixo ou não tem um objetivo fixo ali, porque você está se encontrando, fica tudo muito aéreo, né? Fica tudo muito aéreo. Fica demais. E você acaba esperando muito de outras pessoas, entendeu? E esse que é o problema, porque você espera de outras pessoas. A expectativa é a mãe da merda. Se decepciona, gente. Exato. Se decepciona demais da conta. Entendeu? A pessoa que você super vai confiar se você tá querendo ir pra fora. Você tá assim, nossa, essa pessoa aqui é super confiável, ela vai estar comigo pra tudo. Não vai estar. Não vai. Já te digo, não vai estar. Porque pode chegar lá e virar outra pessoa que você nunca nem viu na sua vida. Mas é porque é quase um casamento no final, né? Mas é se casar com uma pessoa que você conviveu muito pouco antes, ou conviveu, ou compartilhou momentos só muito positivos, às vezes. E é diferente, gente. A adaptação ela é difícil para todo mundo. Sim, chegar num lugar é diferente, né? O que a gente está frisando aqui, que é importante dizer, é que quando você decide fazer um intercâmbio, você tem que levar em conta várias coisas. Primeiro, qual que é o tempo que eu vou ficar lá? Qual é o meu objetivo com esse intercâmbio? Ir morar fora. Ah, eu não estou indo no intercâmbio, eu quero morar fora. O que a gente está falando aqui é morar fora. Vou morar fora. Qual é o planejamento emocional em torno disso? Não é só planejamento financeiro. Então, assim, tem muita coisa, muitas variáveis, muitas situações. Principalmente se você acha que o seu emocional é estável. Não é. Ai, gente, você não é estável emocionalmente. Você conta, né? Porque, assim, gente, você começa a perceber em você mesma um monte de coisa que aqui você não percebia, entendeu? Eu acho que é a sensação de você descobrir que o seu porto seguro não tá ali. Mas é porque você nem tinha noção que você tava na sua zona de conforto aqui. Sim, porque é bem clichê, né? Bem papo de coach falar isso. Mas é sair muito da nossa zona de conforto que você nem tem noção que tá dentro dela. Mas, por exemplo, no meu caso, que foi a primeira vez de chegar na Itália e não saber falar bom dia em italiano, eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu cheguei e falei, tá bom, e agora? E qual que é o próximo passo? Então, você começa a se ver em águas turbulentas, mas você não sabe navegar. Você tá ali só tirando. Não sabe. Os primeiros meses você tá lá tirando selfie no mar, e na hora que você vê a tempestade chegou, e tem que administrar os sentimentos, tem que administrar Agora, uma coisa que eu gostei muito quando eu cheguei, que eu acho que foi uma coisa que você fez também, que foi procurar uma igreja, acho que você ia na célula. Assim? Porque a minha família, né, eles também são religiosos, e foi rápido pra mim, imediatamente, porque eles me convidaram. A minha prima me convidou pra poder ir numa célula que era mista,
E eu sempre fui cristã, sou uma pessoa cristã, apesar de não ter religião definida. Mas eu sempre gostei das experiências cristãs em geral. Eu sempre gostei da experiência, de conhecer pessoas. E a igreja, ela acolhe, né? Ela acolhe. A célula foi bem legal e era uma célula mista. Ela era constituída tanto de pessoas brasileiras como dos cônjuges italianos dessas pessoas brasileiras. E foi muito bacana. Eu acho que eu cheguei aí pelo menos umas 4 vezes. Também na casa da minha tia tinha. Mas é porque são igrejas de vertentes diferentes. Entendi. Mas sempre muito legal. Eu lembro que você frequentava a igreja em Verona. Eu ia em uma igreja chamada ADM Verona. Eu amava. Foi lá, assim, que eu me senti super bem, porque eu encontrei, assim, pessoas brasileiras. Acolhimento, né? Acolhimento, então eu fiz amizades e tudo mais. Inclusive, eu falo que quando eu fui pra Itália, eu falava que eu não queria ter filho. Até eu conhecer uma criança da igreja. Quando eu conheci ele, eu apaixonei com ele, assim... Com a família, no geral, dele. Sim. Que me ajudaram muito enquanto eu fiquei lá. Até o último dia. Inclusive, eu voltei da Itália. Eu voltei da Itália com um casaco que eu ganhei da Andrea. Se ela assistir, ela vai lembrar disso. Que ótimo. Então, eles foram ótimos pra mim, assim, me ajudaram demais da conta. Então, eu acho que é até uma dica boa. Se você vai pra um lugar que você não conhece absolutamente ninguém. Vai na igreja. Vai pra igreja, porque lá você vai conhecer. Ainda que você não seja uma pessoa religiosa, sabe? Mas é porque... É a sensação de você... Quando você encontra brasileiros, normalmente é uma sensação de encontrar família. E é uma bolha que é boa. Eu falo até mentalmente falando... Pelo menos eu tive alguns períodos de muito cansaço mental na faculdade, porque eu não tinha contato com português, né? Eu praticamente não falava português com ninguém o dia inteiro, exceto no WhatsApp por algumas mensagens. Isso é muito desgastante mentalmente. Você ter que trocar o tempo todo o idioma. Na faculdade era italiano, mas também era inglês. E eu chegava exausta. Você ouvir português, você ouvir as pessoas é sensacional, é absurdo de bom, é relaxante, seu cérebro fala muito obrigada, e é uma sensação de conforto, a comida, a igreja, no geral, é um ambiente muito acolhedor, então também acho que é uma ótima dica. E principalmente se tiver uma pessoa, né? Apesar de todos os perrengues, assim. Né? Com certeza. Você tinha sua família lá, eu tinha também um amigo de família. Sim. Então, pelo menos se a gente passasse mal na rua, ia ter uma pessoa. Tem Agora, quem não tem essa pessoa X, tem que procurar tem que começar a construir pilares ali pra você conseguir se manter. Porque senão não aguenta. No segundo intercâmbio foi um pouco mais difícil, porque eu morava bem longe de todo mundo, né? Eu morava a 300 quilômetros de todo mundo. Foi bem diferente. Mas são experiências diferentes. Mesmo quando você tem família, é um caminho que você percorre muito sozinho. Sozinho. Completamente. É muito sozinho. É um caminho só. Sabe? É solitário. Porém, é muito bom, porque você se descobre muito, né? Porque você começa a perceber quem sou eu, em qual contexto sou eu, mas é isso. Eu acho que é muito isso. Por exemplo, existe uma pessoa antes da Itália. Existe. Depois da Itália, outra pessoa. Outra pessoa, é muito bom. É muito bom. E de cara... Vamos falar agora das diferenças culturais. É o que todo mundo quer saber, né? A primeira pergunta que o povo mais faz pra mim, deve ser pra você também. Do banho. É se italiano toma banho. Olha, então, não, eu vou falar a verdade. Eu vou fazer a advogada dos italianos aqui, fazendo uma comparação, tá? Nenhum povo no mundo toma tanto banho quanto o brasileiro toma, eu acho. Pelo menos das culturas que eu conheço... nós somos pessoas culturalmente muito vaidosas, que tem uma cultura de limpeza muito alta, né? Nós lavamos muito as mãos, mas a gente sempre teve abundância de água. Então, isso é muito cultural. Nós somos um país muito hídrico. Nós temos abundância de água para poder tomar banho, lavar as mãos, beber água. O valor de água que a gente paga para beber aqui é irrisório. Por exemplo, lá na Itália, para quem não sabe, a gente compra água para beber. E às vezes você compra água para você usar também. Tem alguns lugares mais afastados. Exato. E uma água muito pesada, calcária, não é boa de beber, o gosto horrível. Péssimo. Então, primeiro partindo desse princípio que qualquer povo, talvez
comparado ao povo brasileiro em geral, toma menos banho. Mas da Europa Ocidental, pelo menos que foi quem eu convivi, eu juro que os italianos são os mais higiênicos. Porque eles têm uma coisa, eles têm bidê. Sim. Entendeu? O italiano, ele tem bidê, que pra quem não sabe, é basicamente um vasinho que tem uma torneirinha, e eles se lavam todas as vezes que eles usam o banheiro. Então, acho isso muito válido. De fato, o italiano toma banho talvez todos os dias? Não. De corpo todo, não. E no inverno, não. No verão, eu vejo muito mais frequência, mas eles se lavam pelo menos todos os dias. Porque o bidê é maravilhoso. Inclusive, eu queria voltar com o bidê pro Brasil. Quero abrir essa petição. Bidê em todas as casas, com água aquecida. Eu acho maravilhoso, acho muito higiênico. Água aquecida em tudo, na torneira. Ótimo, morna. Em todas as casas. Exato. Então, vou fazer advogada dos italianos, que eu acho que dos europeus ocidentais são os mais higiênicos. Eles pecam, talvez, alguns no uso de desodorante. Eles tomam banho, mas eles não passam o desodorante. Né? E todo mundo fala assim, nossa, não vai pra Europa, traz perfume, que não tem o quê. Gente, realmente, tem muito perfume. Sim, e o preço é bem acessível. Muito bom. Comparado ao Brasil. É muito perfume, é muito produto bom, de cheiro bom, é tudo muito acessível. Mas as pessoas... é jogar um bom num lugar onde que tá contaminado. Principalmente se você entrar no ônibus, exato, no metrô. Principalmente no inverno, né? Que tá tudo muito fechado, as casas estão fechadas. Eu lembro do trem, a própria sala de aula era... um cheiro... Era um conflito. Mas, enfim... Vou fazer advogada dos italianos. Italianos dos europeus ocidentais, acho que são os que estão mais em dia ali, estão ok. Um ou outro ali fora da curva de distribuição normal. Talvez, vamos conscientizar no uso do desodorante. Mas eu acho legal. Mas resumindo, eles não tomam banho todos os dias. Eu diria que no máximo 2 vezes na semana, acho que sim. Depende. Acho que no inverno, sim. Mas no verão, eu acho que eles tomam um pouquinho mais. Um talvez dia 3. Sim, um dia não, né? Um dia sim, um dia não. Um dia sim, porque no... Vamos ter legal. Bom a gente falar sobre isso, que o povo fala assim, nossa, mas o Brasil é um calor lascado. Gente, vocês não estão preparados pro calor da Europa. Vocês não estão preparados. É muito calor. Porque é insuportável. Úmido. Insuportável. Se não tiver um ar-condicionado... Mas ar-condicionado é top lá, né? Todo lugar tem, poxa. Só não tem ao ar livre. A maioria dos lugares. Não, aí você encontra construção bem pão duro que se liga. A casa que eu tava não tinha ar-condicionado, filha. Meu Deus. Eu sofri. Muito calor, gente. Muito calor. Muito calor. E é um calor úmido, porque você fica molhada, assim, não passa um vento. Muito úmido. Principalmente na região onde que a gente morava, não tem circulação de vento, né? A sensação é que o ar tá pesado em cima da gente. Não tem. Você olha pras árvores assim, nem mexe. Não mexe, é verdade. Não mexe. É verdade. E é tipo, é uma sensação estranha. É como tá dentro de uma estufa, assim, úmida e muito quente. Mas, enfim. Os banhos tem essa questãozinha aí, né? Um TCzinho de leve. De leve. Tá bom, de leve. De leve duplicado. De leve. Aqui também tem, pô. Verão aqui no Brasil. Eu vou te falar, quem já usou o transporte público aí às 6 da manhã. Não, no dezembro. Não se compara, não. Eu acho que não se compara, mas às vezes você pega umas joias preciosas aí, mas tudo bem. Farei advogada do Brasil. Mas aqui não sei. Mas o brasileiro, ele é mais cheio de... Igual eu falei, a gente é mais vaidoso, a gente tem cuidado, sabe? Eu acho que isso é muito válido. Uma coisa que eu acho muito legal de falar dos cuidados estéticos, você provavelmente viu isso também. Os brasileiros, a gente tem os dentes muito mais bonitos do que os europeus, galera. Lá não tem, eles não mexem. Nenhuma cultura de estética ortodôntica, assim... Não. Você lembra daquele desenho do Pica-Pau que vem a feiticeira toda linda com a coisinha isso aí. Ela tira a máscara, É a mesma coisa quando você vê uma pessoa maravilhosa vindo na sua direção, você fala, meu Deus, saiu de um filme essa pessoa de tão linda e arrumada. E aí na hora que ela passa aqui do seu lado, inteiro. Exato, acontece, desilusões. Então, assim, a gente tem, nós brasileiros, primeiro pelo preço, acho que acesso
Esse cuidado aos dentes aqui é bem mais em conta do que na Europa. Sim. Dentista na Europa é caríssimo, muito caro. E segundo, porque, igual eu falei, até outra coisa, diferença cultural bizarra, número de fumantes. Isso eu fiquei chocada. Eu fui numa festa com 30 pessoas, eu era a única que não fumava. Aqui, e na porta de escola? Tipo assim, criança. Tipo assim, 13 anos fumando. Eu fiquei horrorizada com isso. As pessoas fumam muito na Europa. Fumam muito. demais. E eu fico tentando procurar uma justificativa. Talvez o frio. Eles passam muito tempo no frio, mas assim, é claramente cultural. É cultural. Se você não fuma, você tá fora. Você que tá fora da curva de distribuição. E eu acho, voltando sempre no ponto de que o brasileiro é mais vaidoso, a gente tem mais cuidado com o nosso cheiro, a gente tem mais cuidado. Poxa, o brasileiro, ele malha mais, ele cuida mais do corpo dele. Uma pessoa que faz isso normalmente não é uma pessoa fumante. Mas lá eles fumam muito. É absurdo. Não tem comparação. Muito. Ninguém acredita quando a gente vira e fala, mas eu acho que 8 ou 9 a cada 10, principalmente dessa faixa etária média aí, dos 25 aos 50 anos, todo mundo fuma. Adolescente, eu diria que todos. Quem não fuma, fuma de tabela. Fumou ali. Todas fumam, gente, na porta da escola. Dá uma respirada aqui e fumou. Sabe quando você fica na porta da escola conversando? Pois é, lá é assim também, só que fica fumando. Não é nem conversando, é fumando mesmo. Será que eles acham que é moda? Eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com as políticas públicas aqui do Brasil hoje em dia. Porque se você for parar pra pensar, hoje quem é fumante tem que levantar do restaurante, tem que ir lá fora. Então você se desloca do grupo. Então, dos meus amigos, a cada 10 amigos meus, eu acho que 2 fumam. Então, eles estão fora. Então, pra eles, é desestimulante fumar, por exemplo, no restaurante, porque eles vão ficar lá fumando sozinhos. Lá na Itália acontecia o contrário. Eu ficava lá sozinha na mesa, assim, comendo grissini e o povo lá fumando horrores. E é caro o cigarro lá, mais barato aqui no Brasil. Eu não sei. É bem mais barato. Na conversão é mais barato. Tem muita gente que vem aqui pro Brasil e compra pacotes e pacotes de cigarro para levar, porque lá não é barato. Mas eu acho que as políticas públicas aqui no Brasil incentivando a parar de fumar, as publicidades, eu acho... Lá eu não vi isso. Não vi também. Eu não vi. E eu não sei se tem uma idade mínima. Porque se tem uma idade mínima, os adolescentezinhos estão desrespeitando isso aí. Eu não sei como eles fazem para poder adquirir, né, os cigarros. Mas, enfim, outra diferença cultural. O cigarro também muito diferente em relação aqui ao Brasil. E a comida? Ai, gente, é comida maravilhosa. Não dá. Amo comida da Itália. Amo. E quem tiver a oportunidade de comer em lares tradicionalmente italianos vão perceber que é tudo uma outra atmosfera, é uma outra vida, é uma outra história, é uma outra... Como a gente tem a nossa receita de pãozinho de queijo, de broinha de fubá, feijãozinho tropeiro, eles têm isso dentro cada família tem a sua receita de ragu, tem a sua receita de pizza, tem a sua receita de pasta fresca, e viver a Itália é viver a culinária, não tem como desassociar. Não tem como. Né? Não tem como separar. Viver a Itália é viver a culinária deles, é riquíssimo, a Itália é um país menor do que Minas Gerais, com uma cultura maravilhosa, com não sei quantos dialetos, porque eles têm muitos dialetos, eles não falam só italiano, tem muita coisa pra gente contar sobre diferença de língua, inclusive, mas a Itália, pensar na Itália é pensar em comida, não tem jeito, completamente apaixonada. Eu também, eu amava ir no shopping, comer... Amo comer pizza. Eles comem pizza toda semana. Macarrão. Não, macarrão é todo dia. Macarrão é arroz e feijão deles, né? É o arroz e feijão. E aí, como que uma pessoa te critica? Mas você come arroz e feijão todo dia? Mas você come pasta todo dia? Filho. Todo dia, só muda formato. Só muda o formato. Só muda o corte ali, todo dia. Todo dia. Comia, tá? Eu também. Devo ter voltado com uns 30 quilos a mais. Mas que é uma delícia. A qualidade dos ingredientes também, nossa, né? Muito bom. Tem base. Pena que aqui no Brasil é caro. Tá custando caro. Verde patrocina aqui. Isso, porque, nossa, pra comprar, gente, morta. E vamos agora nessa fase aí. A gente falou agora de adaptação. Falamos de... Diferenças culturais, de comida e tudo mais. Vamos aos micos. Não foram poucos.
Não foram poucos. Eu acho que os maiores micos, assim, tem muito a ver com a língua, pelo menos no meu caso. Os maiores micos foram com a língua. O meu também. Não, assim... O meu também, gente. Não olha, tem como. Eu vou contar pra vocês. Foi muito constrangedor pra mim. Eu vou contar da experiência que foi da faculdade. Eu frequentava a faculdade todos os dias, uma pessoa normal. Uma estudante normal tentando não só entender o italiano, como entender a matéria. Ou seja, é em dobro. Em dobro. O desafio é em dobro. E eu tinha alguns amigos que eles tinham uma expressão que eles usavam muito, que é minchia. Só que minchia, pra mim, soava como se fosse assim, nossa... Que é, por exemplo, eu contava alguma coisa pra eles muito absurda que tinha acontecido comigo, e eles falavam, minchia? Tipo, no sentido, sério? Nossa? Sabe, pra mim, a sensação que passava era essa. Ok, guarda essa informação. Minchia, na minha cabeça, significava, nossa... E lá na Itália, diferente do Brasil, as relações entre estudante e professor, elas são diferentes, né? Existe uma hierarquia muito maior na Itália entre os professores. Você não para, por exemplo, um professor seu no corredor. Para você conversar com ele, você marca um horário no escritório dele. Eu estava fazendo uma disciplina maravilhosa, máquinas elétricas, com um professor que o apelido dele era Bestia, que é a besta? A besta. A besta. Maravilhoso, né? Para não dizer outra coisa. Ai, aí, Deus. Eu tinha feito a primeira prova teórica dele, que foi em exercício. Um beijo, Sávio. Me ajudou demais o nome do professor. E eu tive que marcar um horário para poder ir no escritório dele. Beleza. E ele era muito sério. Muito sério. Uma pessoa muito séria. Ele me dava medo. Medo como pessoa. Os meus amigos foram comigo. Marquei porque se eu precisasse de alguma tradução, alguma coisa que eu não entendia... E aí eu fui olhar e ele foi me explicar o que eu tinha feito errado na prova. Quando eu vi que tinha sido uma coisa muito boba, eu viro pra Sávio e falo, minchia? No sentido, tipo assim, nossa, que coisa boba. E de repente Sávio fica paralisado. E todo mundo, um silêncio na sala, que os meus amigos simplesmente fazem assim, ó. E o que aconteceu? Mas eu vi que tinha alguma coisa errada. Beleza, acabou, agradeci, falei, obrigada, eu saio do FIT, né, do escritório do professor. E aí os meus amigos viram pra mim e falaram assim, Bel, mas você sabe o que você falou pro Sávio? Falei o quê? Você sabe que você falou minchia pra ele? Eu falei, sim, falei minchia, nossa. Eu fiquei surpresa. Eles falaram, Bel, minchia significa caralho. Só que isso para um professor, gente, vocês não têm noção. É uma coisa muito... É muito desrespeitoso. Muito. Muito. Para uma pessoa dessa, e ficou todo mundo assim... Ainda começaram a brincar, não, nessa matéria você pode desistir, né? Você não passa mais. Não vai passar mais. E eu falando... Só que, tipo assim, aqui no Brasil a gente às vezes tá mais acostumado de imaginar. Falar, ok, caralho, no máximo. Não, gente. É pesado. É um palavrão, né? Que é um parolate pesado para eles. E eu falando assim, gente, eu gelava, a minha mão suava. Então, toda vez que eu via esse professor, eu tinha certeza, porque ele era muito formal. Eu falava, eu tinha certeza, acabou pra mim. Já deu, já posso voltar pro Brasil e fazer essa disciplina de máquinas elétricas lá. E aí eu fico imaginando, sabe aqueles memes de roda de professor? Eu fico imaginando o Sávio lá, daquele jeito dele, virando e falando, sabe aquela brasileira? Não, você tem noção do que ela falou pra mim? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque já aconteceu com outros amigos e tem histórias também, de você ter a sensação que algo significa uma coisa, mas o significado é completamente diferente. Então, nesse caso, pra mim, foi o mico que poderia ter arruinado a minha carreira. Assim, exato. Olha, eu tive um mico também. Eu coloco ele como maior, porque pra mim, além de ter sido, assim, horrível, foi em público, né? Ah, claro, porque, né? Desgraça é pouca bobagem. E aí, eu já te contei isso também, né? Que eu tava no ônibus com a minha amiga que tava lá. E eu não sei onde que a gente tava, não faço a mínima ideia. Enfim, a gente tava indo pra casa. E aí entrou um homem dentro do ônibus. Muito bonito, gente. Muito bonito, muito bonito. E aí ela tá assim,
brincando, né? Porque aqui no Brasil a gente tem mania de brincar horrores com tudo. Sim, em qualquer situação a gente tá rindo. Aí ele pegou. Nossa, e eu acabei de lembrar, porque quando eu fui pra lá, meu pai falou assim: Jéssica, se chegar assim, não fica rindo pra todo mundo, não, tá? Brasileira não pode ficar rindo pra todo mundo, não. E a coisa que eu mais fazia era ficar rindo. Aí, a gente é feliz, pô. A gente ri de tudo. Fazer esse podcast é só risada. Né? Só isso que a gente tá fazendo. Aí, gente, tô lá. Linda, minha amiga brinca assim. E aí, Jéssica, você pegaria? Aí eu falei assim, claro! Você tá louca. Óbvio, mas era brincando, obviamente. Mas eu falei, né? Eu falei assim, sem maldade. Claro, tá louca? Olha que cara bonito. E, gente, e ela foi falando e eu fui falando. E sem limite. Sem limite. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei falando e a gente brincando. Só que eu era a que mais falava, né? Fazendo graça e tudo mais. E rindo, e a gente ria. E do nada, ele vira pra gente e fala assim, brasileiras? Não. Você falar assim... Não te entendo, né? Falar em português, eu não tô entendendo o que você tá falando. Não tinha como, minha filha. Não tinha como. Nossa senhora. Ai, a gente só olha pra... Assim... Gelada. Gente, qual que é o próximo ponto? Nós parava. ficamos super sem graças. Completamente. E aí, a gente assim, sim. E a gente riu, assim, sabe? Uma cara, tipo... Vamos embora, vamos enfiar a cabeça vamos descer. aqui. Próximo ponto. Aí, ele tá assim... eu moro na Angola... Mas eu falo português também, lá a gente fala. Eu olhei assim, Então, né? Entendi, muito tipo, bom. Bacana. O meu ponto é o próximo, fica com Deus, E aí tá não bom? demorou muito tempo, ele desceu. Exato. Desceu do ônibus. Mas nunca mais, depois daquele dia, eu abri minha boca pra falar asneira, porque sempre vai ter uma pessoa que vai entender. A gente acha que não. Isso serve pra falar boas coisas e coisas ruins também, né? Evitar. Igual teve um dia que eu tava no shopping. Não lembro o nome dele, lembra o shopping que inaugurou? Era o Adidil. Adidil. Aí eu tava nesse shopping e eu lembro que eu tinha acabado. Assim, o banheiro tava realmente muito sujo. Sim. Muito sujo mesmo. E muita gente, o shopping lá é lotado. E aí eu saí do banheiro e tal, tô lavando a minha mão. Do nada chegou uma mulher. Aí ela abriu uma porta, aí ela fechou. Ela abriu outra, ela fechou. Aí ela abriu a terceira, ela tá assim, nossa senhora, que povo porco! Aí na hora eu olhei assim, uma brasileira, porque... uma brasileira? Não é normal você achar alguém falando, se ele tá ainda mais xingando, né? Apesar de que ao longo dos meses eu aprendi a identificar brasileiro de longe. Sério? Sim, porque pelo convívio, quando eu comecei a conviver mais com italianos e pegar mais os trejeitos deles... assim, no olhar, na forma de agir, de se comportar, o tom de voz e tudo, aí você começa a perceber os brasileiros. Eu desenvolvi essa habilidade. Eu reconheço brasileiros bem, geralmente no exterior. Não sei agora, já tem um tempo que eu não vou pra lá. Talvez eu tenha perdido um pouco da minha expertise, mas não sei. Não, em relação a brasileiro, eu tinha um problema que era o seguinte... O brasileiro falando italiano, eu entendi absolutamente tudo. E eu me achava expert. Eu falava assim, não, agora eu tô maravilhosa nesse idioma. Aí na hora que eu escutava um italiano falando, gente... E dependendo da região do italiano também, né, gente? A Itália tem N sotaques, N regiões, N dialetos. Inclusive em Nápoles, na Itália, nem se fala italiano. Eles sabem falar, mas se fala um dialeto napolitano na cidade. E é isso. Então, a gente meio que coloca todos os países, a gente tem mania de colocar em caixinha, né? O brasileiro é assim, não. A Itália, principalmente entre norte e sul, é um país completamente diferente e, enfim, culturalmente muito diverso. E é isso, e mico é o que não cabe. Pode chamar pra mais 10 podcasts aqui que eu tenho outras histórias piores do que essa. Leva seu remédio pra dor de cabeça, porque assim, o que você mais vai sentir nos primeiros meses morando fora é dor de cabeça, se você não fala o idioma. Eu acho que até se você fala o idioma também, você vai ficar com dor de cabeça, porque você quer entender a pessoa. Cansaço mental também. Nossa, é horrível, eu tinha dor de cabeça demais. Eu acho que é isso, é o cansaço mental do seu cérebro o tempo todo ter que estar 100% atento às palavras, porque senão você não entende. E olha que é um idioma que não é tão parecido com o português, mas tem as suas particularidades. Semelhanças. Exato.
Eu acho que no nosso caso, que foi sem falar, é um baque muito pior. Porque a gente chega lá, a gente tem que ouvir as pessoas, você tem que se comunicar, você tem que ir no supermercado, tem que ir na padaria. Enfim, você precisa se comunicar, vezes, assim, gente, de todas as formas. Eu colocava na minha cabeça assim, tudo bem eu não saber o que eles estão falando, porque às vezes a pessoa tá chamando, nossa, a menina é burra, não tem condição. Pelo menos, eu fingia demais que eu tava entendendo, eu falava assim, sim. A pessoa tá te perguntando alguma coisa e você tá respondendo sim. Às vezes a pessoa tá mandando te escolher entre duas coisas e fala assim. Gente, eu fiz isso demais. Você fez isso também? Nossa, e aí a pessoa fica na expectativa de você responder algo. Tipo assim, amada. E aí? Não tô sabendo. Gente, eu fazia muito isso, porque vai chegando no momento que seu cérebro tá cansado, E principalmente lá, eu tava fazendo assim, pra forçar mesmo a aprender. Eu comprei um curso lá, eu comecei a fazer um curso lá de italiano. Aí eu botei todas as séries que eu assistia em italiano. Aí eu comecei a ouvir música em italiano. Eu ligava a televisão todo santo dia pra assistir jornal, tudo italiano. E aí, na hora que eu tava nas rodinhas de pessoas, assim, o cérebro ficava assim, pesadíssimo. É sobre isso. Muita dor. É sobre isso. E falando em italiano, vamos falar agora dos dates italianos. Polêmica. Ai, bom que todo assunto que a gente já começa a rir. Gente, é porque é muita coisa. Dates. Assuntos dates. Como começar? Primeiro, aqui, vou contextualizar o que aconteceu. Eu e Jéssica, já quase praticamente íntimas, ainda não tínhamos viajado para Veneza, mas estávamos conversando sempre. Um dia... enfim, baixaram o Tinder, tá, gente? No meu telefone. Baixaram. Vamos colocar que baixaram. É a forma mais rápida pra você conhecer pessoas fora. Não tem Principalmente, como eu não falava italiano, pra mim era muito mais fácil pra tentar achar pessoas que se comunicavam em inglês, que era o idioma que eu tinha mais facilidade naquela época. E aí, eu comecei a conversar com pessoas e tal. Aí um dia, eu tava no carro, assim, eu falei, Jéssica... Nossa, tô conversando com italiano assim, nossa, tal. E saí com ele. E ele é uma gracinha, adorei. E fui dando características do tal italiano pra Jéssica. Aí Jéssica vira pra mim e fala assim, o nome dele é fulano? Foi desse jeito mesmo. Ai, Jéssica. Mentira, eu falei sim. Era a mesma pessoa. A gente tava... trocando mensagens com a mesma pessoa. Eu já tinha saído. Eu não. Aí o destino, o que o destino faz? Né? A gente conversou e tudo. E eu falei assim, Jéssica, você quer ele? Pode ficar. Eu não fiquei com ele. Eu saí, eu não fiquei. Pode ficar com ele. Jéssica, não sou, tô tranquilo. Se eu quiser, já tinha saído. Eu enrolei, beleza. Eis que... Ele virou meu namorado. Ficou namorado por anos, galera. Não foi por anos, tá? Ainda bem que eu não conhecia ele. Não, e aí você conheceu. Mas era coisa que tinha que acontecer. Tinha. Mesmo se eu tivesse conhecido ele, ia dar na mesma. Você conheceu ele na minha casa, no churrasco que eu fiz a primeira vez. Olha a situação que você me coloca. Não, gente, mas olha a situação. Já tava namorando há 2 anos. Mas olha a situação. Assim, muito atípico, porque eu fiquei muito sem graça. Porque eu tava lá comentando. Não, porque eu tô conversando com esse cara e adorei. A gente saiu. E a Jéssica, mas o nome dele é tal? Eu falei, nossa senhora. Eu falei, agora ficou bom. Não, porque as características foram muito... Gente, foram batendo, porque era a única pessoa que falava português. Você fala português. Já morava perto da situação morava ali, perto, né? Tinha que mais? Veio pro Brasil estudar. Não, era tudo. Não tinha como. Não tinha como. Que eu namorei essa pessoa. E Jéssica flertou com essa pessoa assim, no início. Todo mundo tava flertando, todo mundo com todo mundo. Ele tava com uma almazinha brasileira. Sim, ali. Tava com uma almazinha brasileira. Por isso brasileira. que ele tava conversando com a... Tava. Ele é metade brasileiro. Tudo bem. Sobre dates italianos. E aproveitando o gancho, né? Porque vou contar dessa situação que eu tive com esse meu ex-namorado. Lá, o que eu percebo muito na Europa é que os dates lá... Principalmente os primeiros dates, eles tendem a ser... Foi uma exceção com meu ex, eu tive um date longo com ele,
Mas eles são mais pra você conhecer a pessoa. É pra você ver. Exatamente. Ver fisicamente. Ah, eu gosto. Ah, eu não gosto. Ah, essa pessoa me atrai fisicamente, me atrai na forma de falar e tudo. Mas, gente, dinâmica completamente diferente do Brasil. Vou dizer pra vocês. Vou aproveitar o gancho do date com o ex e vou falar de outros. Eu tive um date perfeito. Horas. Meu ex tinha me deixado, sei lá, 3 horas da manhã em casa. A gente tinha feito um lindo passeio por Verona, uma coisa maravilhosa. E eu falando assim, gente, isso daqui é um sonho, um conto de fadas. É isso daqui. Eis que nada. A gente não deu um beijo. E a gente que é brasileira, e brasileiros no geral, um date bem sucedido, que você gostou, foi um date longo, respeitoso, trocou ideia, legal, vê que tá uma química legal, e eu ficava assim, gente, será que eu tô sabendo julgar certo? Na minha cabeça, não é possível. Tinha uma coisa errada. Falei, tinha uma coisa errada. Falei, tem uma química ali. Será que era só eu que tava sentindo? Eu fui pra casa com aquela sensação de tipo assim, que bosta. Não foi nada daquilo que eu esperava. Eis que eu comecei a perceber esse padrão. Teve um rapaz que eu saí com ele 3 vezes, a gente nunca teve nada, era só conversar, sair, dar rolê de carro, trocar ideia, e foi isso. Então, o date na Europa, principalmente o primeiro date, ele tende a ser um date para você conhecer, sabe? Um date bem sucedido para eles, o primeiro date, um date bacana, é quando você encontra uma pessoa que você gostou e logo em seguida você já marca outro. Que era o que acontecia quando dava esse match, né? Logo ele já entrava em contato, e era ótimo, me deixava na porta de casa, não tinha nem me beijado, e eu lá, perdida, brasileira perdida. Nossa, esse menino me odiou. Notadinho. É muito isso. É muito diferente. Muito diferente do Brasil. Sim. Muito, gente. A abordagem no Brasil é completamente diferente. Né? Nossa, muito. Eu acho que é um baque. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma abordagem um pouco mais agressiva, diria, né? Que não é que é agressiva de uma forma ruim, não estou dizendo que é ruim. É que nós temos mais tendência a ter contato físico, pelo menos beijar a pessoa. Beijar é tipo nível 0 aqui no Brasil. Beijou é o clássico. Fez nada, beijou soft. Lá não. Lá tem essa coisa de vou conhecer e quero ver se quero ter alguma coisinha a mais. Você teve milhões de dates, né? Na Itália. Não. Tô sabendo de muita, Jéssica. Ô, querida, eu vou fazer uma lista aqui de quantos dates que ela teve na Itália. Não foi isso tudo. Eu só tive um date, só saí uma vez com uma pessoa na Itália. Quase ninguém sabe disso. Agora o YouTube inteiro sabe. O YouTube inteiro vai saber que eu saí na Itália. Mas eu não tive milhões de dates, não. Eu tive alguns. Ok, experienciei. Mais que certa, né? Gente, o meu date foi assim, eu tava conversando com carinha lá e tal. Desculpa. Tava conversando com carinha lá e tal. Achei legal, não sei o quê. Aí, beleza. Depois de um tempo, aí ele me chamou pra sair, né? Falou assim, vamos se encontrar e tal, não sei o quê. Eu, como boa brasileira, morri de medo, gente. Lógico. Morri de medo. Falei assim, eu vou sair com essa pessoa em outro país, sozinha. Se eu sumir aqui, minha filha, acabou. Porque ninguém nunca mais vai me achar. Aí, o que eu fiz? Falei assim, vamos marcar num lugar público, né? Falei, tem uma praça e tal, vamos lá na praça. Aí ele tá assim, beleza. Aí, deu o horário lá, ele falou que já tava na praça. Aí eu cheguei lá, fiquei encantada, assim, lindo. Tipo, uma pessoa maravilhosa, assim, lindo, muito educado. Aí, tem o X da questão, que eu não falava bem italiano. Até hoje, não falo, assim, tanto, mas eu consigo entender tudo. Consigo entender tudo. E aí, na hora de conversar, dá umas emboladas. Assim, sai frase e tal, mas eu sempre troco. Comunicar. Sempre troco uma palavra. Mas nessa época, eu conseguia me enrolar melhor no espanhol. Tipo assim, conseguia criar umas frases ali. Aí, ele não falava espanhol, mas ele tentava falar espanhol comigo. A gente botava no tradutor. Gente, 90, aquela história, tipo, 90 dias pra casar. O povo lá usando o tradutor. Maravilhoso, a tecnologia. Foi uma coisa bizarra. Aí ele tá assim, você tá com fome e tal? Aí eu falei que tava. Aí ele falou que também.
Aí eu falei, olha, aqui perto tem uma hamburgueria, a gente pode ir lá. Aham. Aí ele tá assim, vamos então. Eu, tá bom. Aí eu peguei e falei assim, é só seguir aqui a rua. Aí a gente, né, na minha cabecinha, falei assim, comecei a andar pra poder ir pra rua. Ele tá assim, não, eu tô de carro, a gente vai de carro até lá. E eles né? têm esse hábito, né, normal, é cortês uma pessoa te oferecer, inclusive, pra te buscar em casa. O que pra mim no início era, esse cara vai me sequestrar, com certeza. Brasileiro, gente, a gente não tá acostumado com isso. Não tô. Aí eu peguei e falei assim, já tô aqui, né? O negócio ali, a praça tava super cheia, a rua tava movimentada. Não vai me sequestrar, né? Aí eu peguei e falei assim, entrei lá dentro do carro e tal. E ele foi super legal. Ele tá assim, eu conheço uma música brasileira. Aí colocou aquela música, Você Partiu Meu Coração. Sim. E ele começou a cantar a música e tal, foi bem divertido. Mas eu não contei antes de entrar dentro do carro. Eu te contei isso? Não, acho que não. Antes de... Eu não quero dar spoiler, vou ficar tranquilo aqui. Gente, antes de entrar dentro do carro, ele destravou o carro, eu já fui metendo a mãozona pra abrir a porta. O que ele fez? Pediu pra eu esperar. Porque ele foi queria lá, abrir. Abriu a porta do carro. E aí eu não me dei conta, né? Só, tipo, na hora eu não me dei conta. Entrei, beleza, ele fechou. Entrou pra dentro do carro. Ouvimos a música, chegamos no lugar, porque era muito pertinho. Aí eu fui com a mãozona de novo pra poder abrir o carro. Ele, espera, deu a volta, abriu a porta do carro. Aí a bonita saiu. Cheguei no lugar, fui... Olha como que a gente não é acostumado com isso. Não tô acostumada. Fui abrir a porta do lugar. Ele foi lá na minha mão, tirou a minha mão pra poder abrir a porta do lugar. Muito cavalheiro. E aí, ele pediu a mesa, ele pediu sanduíche, todo bonitinho. Eles são muito corteses, né? Muito corteses. Eu lembro de ter sentido essa diferença. E o ambiente em si, a atmosfera da Itália. A Itália é um país lindo. Parece que tudo ali foi projetado pra ser romântico. Romântico, parece que você tá em um livro. É comédia romântica, é tudo clichê. Gente, é muito fácil apaixonar na Itália. Não quer apaixonar, não. Pra que você vai pra Itália? Vai pra um lugar mais assim, um deserto. Vai pegar um drama. É tão fácil que você tem que correr. Você tem que correr no paixão. Não cai nessa não. Sai fora. Aí comemos lindamente e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele pagou a conta, era uma coisa também que eu já não tava acostumada, porque eu fui lá pra pagar a conta, ele, não precisa e tal. Falei assim, gente... Não, isso daqui tá errado. Isso aqui, eu nunca vivi isso na minha vida. É muito diferente. Falei, que isso? É muito diferente. A forma, pelo menos nós tivemos ótimas experiências, né? Eu acho que a gente não pode falar por todo mundo, mas nós já somos uma amostragem boa. Eu tive excelentes experiências. Eu fui tão bem tratada, mesmo com aquelas pessoas que eu não tive nada. Eu tive 3 encontros com um rapaz que a gente não teve nada. A gente só saía pra conversar, comer, rir, e tava tudo bem. Entendeu? E foi maravilhoso. E eles são mais corteses, sim. Essa coisa de buscar é quase deselegante você falar que não. Mas... desculpa, cara, minha vivência, respeita a minha vivência. Eles têm isso. E aí, fomos pro carro e tal. E aí, ficamos conversando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele nem mostrou hora nenhuma que ele queria me beijar. Eu também fiquei quieta na minha, né? Só que eu tava exatamente com essa cara. Mas será que só eu que tô pensando aqui? Assim... Tipo, e aí? Sim, que horas tem vai tempo, ser? Exato, porque a gente fica, tipo assim, tá tão perfeito, que horas, Bitoquinha. Faltou, né? Tipo, latino, sim. Coraçõezinho subindo na tela. Pois é. E aí, minha filha, nada do beijo, aí foi passando tempo, e a gente... Uma conversa super legal e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em dado momento, eu falei assim, quer saber? Cansei. Tipo assim, cansei. Eu fui lá e dei um beijo nele. Eu compartilho disso. Fui lá. Também não, mas foi um beijinho bem, assim, fuleirinha, sabe? Foi tipo assim. Não foi um beijo. Porque também eu não sabia se ele tava esperando uma atitude minha. Porque eu não sabia. Eles, então, acho que eles são muito respeitosos. Eles têm medo de invadir o espaço. E eu acho ótimo, tá, galera? É legal demais. É muito melhor você pecar por ser mais resguardado do que invadir o espaço da pessoa com quem você tá saindo. Eu não sabia se ele tava me esperando, não sei. Aí eu fui lá, dei um beijinho assim, bem mais ou menos que eu na minha cabeça, né? Vou dar esse beijinho aqui, aí eu já vou embora. Já falo que já deu, que eu tenho que ir embora e tal, vou embora. Minha filha... Gente do céu.
Depois desse beijinho lero-lero. Lero-lero. Esse cara encarnou no ser humano. Acabou. Gente, acabou. Ele começou a falar assim, não, que você não vai voltar pro Brasil mais não, que não sei o quê. Daqui tantos meses a gente vai lá, eu vou conhecer sua família. Ele falou isso. Ele falou que ia vir no Brasil conhecer minha família. E... já nos papos, tipo assim, olha, daqui um tempo e tal, a gente pode até ver um apartamento, porque no momento eu moro com uma pessoa, bem assim, eu moro com uma pessoa. Não, e as red flags, assim, as luzes vermelhas. Não, eu não lembro se ele era da aeronáutica ou se era da marinha, mas era uma coisa assim, e ele falou... No momento a gente divide apartamento, mas aí futuramente a gente pode achar um apartamento. Gente, ele começou. Aí eu falei, é agora. Agora eu fui. É agora que eu tô ferrada, que esse cara vai me sequestrar, ninguém no Brasil vai me achar mais. Aí eu comecei a mandar mensagem pra minha amiga, falei, me liga, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí gente, ela me ligou mesmo. Aí eu falei assim, lembro dessa história. Nossa, que pena, minha amiga me ligou, e eu vou ter que ir pra casa, porque ela tá sem chave, ela já tá chegando e tal, não sei o quê. Ele, não, beleza. Eu te deixo lá. E como era perto de casa, eu falei assim, tá bom, né? Porque também estava tarde. Por mais que ela é super segura, qualquer horário. Mas brasileiro tem medo. Aí me deixou em casa e tal. Gente, ele ficou no meu pé, assim, ó. E eu nunca mais vi ele, porque me deu um medo absurdo dele. Um pouco emocionado. Um pouco emocionado. Carente, poxa, um pouco emocionado. Talvez eu viveria um amor italiano. Mas... a brasileirice em mim não deixou. Não deixou. Não deixou. Eu falei, que esse cara é louco, esse cara tá parecendo um psicopata. Como é que a pessoa sai comigo um dia e ele já tá falando de alugar um apartamento? É estranho, né? Não, mas aqui, não é todo mundo que é assim, não, gente. Não é todo mundo, gente, foi um caso à parte, tá? A Jéssica também atraiu ali um negocinho pra ela, né? Vamos combinar, não é todo mundo que é assim, não são todos os dates que são assim, não são todos emocionados, mas... existem, como existe aqui no Brasil também, tá bom? Existe. Desse nível eu tô duvidando um pouco. Mas aí rolou esse date aí e acabou ali mesmo. Exato. E nunca mais eu vi ele porque eu fiquei com medo dele, mas ele tentou diversas vezes falar comigo, ele me chamou pra sair várias vezes. Eu não queria. Tadinho. E até hoje, no meu aniversário, ele me manda parabéns. Nicola. Ô, Nicola, sinceramente, se ele estiver vendo esse vídeo no YouTube, não foi nada. O problema não foi você, foi a Jéssica, tá bom? E essa é a desculpa mais famosa dos brasileiros. Exato. O problema não era você. Não era você, era eu, exato. Tá? E aí, minha filha, acabou que todo aniversário meu ele me manda um parabéns. Oh, meu Deus, pelo menos ele é uma pessoa legal. Até hoje. Aí eu só respondo assim, obrigada. Aqui, você tá melhor do que muita gente. Às vezes tem gente que tá namorando e não tá recebendo parabéns no aniversário, tá vendo? O cara te deu uma bitoquinha ali discreta e... foi. Enfim. Amor de verão. Enfim, amor de verão. Mas, no fim das contas, eu acho bom a gente falar, né? É uma experiência muito louca você ir pra fora. Muito louca, mas ao mesmo tempo é a melhor experiência da vida. Sim. Eu acho que é uma coisa que faz que a gente amadureça muito. E o mais importante de tudo, acho que tem muito papo, né? Tem muita coisa. Usar um podcast só para poder falar sobre tudo, sobre a experiência de morar fora, é pouco. A gente tem muita coisa. Tem que fazer uma parte 2, gente. Tem que fazer uma parte 2. E vocês vão colocar aí. Vocês vão colocar aí nos comentários o que mais vocês querem que a gente aborde. Aqui é só introdução. Porque isso aqui é só o primeiro papo. Entendeu? É muito assunto. Isso daqui é só o capítulo 1. Entendeu? Mas a gente garante que é a melhor experiência, sem dúvida. Pra mim foi uma experiência ótima. Não só naquela ideia lá de que eu passei a querer ter filho. Sim. Que isso já é revolucionário pra mim. Mas de tudo, assim, eu me descobri uma pessoa super... Antes eu achava que, tipo, eu não preciso das pessoas, eu consigo fazer tudo sozinha. Lá eu vi que não era bem assim. Lá eu vi que precisa das pessoas, entendeu? A gente sempre precisa das pessoas. Mas o intercâmbio, ele é sempre válido, sabe? Toda troca cultural é válida, toda experiência cultural é válida, todo aprendizado, né? Geralmente a gente amadurece. Então, pra mim, é sempre vá. Se você tiver a oportunidade de ir, vá.
E tem, olha, vai com coração tem outros capítulos. A gente pode estar aqui voltando, contando ainda muita coisa. Nós vamos fazer uma parte 2. Vai ter parte 2 já. Porque são muitos assuntos. Muito. Tem muita coisa. Nossa Senhora, tem muita coisa ainda para poder contar. Tem muita treta, tem diferença de relacionamento intercultural, que eu acho que é bem legal da gente abordar. Então, tem muita coisa pra gente falar ainda. Pois é, mas eu amei. Amei. Não, a gente tem que fazer a parte 2. Não, a gente vai fazer. Temos que fazer a parte 2. Porque... Mas primeiro a gente vai esperar a comoção popular. É, sim. A gente vai esperar. Contem aqui pra gente o que vocês acharam do episódio da Bellet. Se você conhece alguém com esse nome, por favor, comente, porque a gente quer conhecer também. Eu quero conhecer. Por favor, o meu homônimo. E outro detalhe, galera. Outro detalhezinho. Contem aí o que vocês acharam das nossas histórias. Do boy em comum. Exato. Quem se identificou, quem já fez intercâmbio, quiser compartilhar alguma coisa com a gente, falar sobre as experiências que viveu e assuntos pra gente poder comentar, porque aqui é livro aberto, tá? A Jéssica, pra mim, o que você topa falar? Eu falei, não, vamos falar de tudo. E hoje ela falou isso. Falei mesmo. Eu ia deixar essa história do boy de escanteio, mas ela quis falar mesmo. Também é a realidade, né? Tem que falar. A vida sem filtros. É sobre isso. E se você gostou, curte, compartilha aí com todo mundo, comenta o que vocês acharam. Segue a gente no Instagram, @vaicontofc. E se inscreve no canal, galera. Se inscreve pra Bellet voltar. Pra Bellet voltar. Com certeza. A gente fazer a parte 2 aí, com diversos assuntos, porque a gente tem vários outros assuntos. Tem muita coisa, tem fofoca, tem tudo. Pós, intercâmbio, tem muita coisa ainda. Tem relacionamento, tem término de relacionamento, tem volta de relacionamento, tem término de relacionamento, tem volta de relacionamento, tem término, porque essa pessoa... Tem muita coisa ainda. Não só a rainha dos dates, como a rainha das voltas. Não foi rainha do date. Quero. Ai, Deus, me ajuda. Então é isso, gente. Eu aposto que você riu bastante, porque foi o que a gente mais fez aqui. Então, obrigada por você ter vindo. Obrigada a você, obrigada pela sua amizade. Que você volte, eu vou voltar. A gente vai só esperar a comoção popular e eu volto. Muitos anos, né, querida? Essa amizade. São 6 anos de coisas pra contar ainda, gente. Tem noção que a gente tá mais próxima do 10º Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso, porque eu penso que eu estou mais próxima dos 30 do que eu já estava. Quando eu te conheci, eu estava mais próxima dos 20 do que do 30. Sim. Pois é, eu tinha 22, agora 28. Eu também. Gente, é isso. Nesse clima de desespero dos 30 anos chegando... Acabou, já deu. A gente vai encerrar esse episódio, tá? Então, um beijo, gente. Até mais. Tchau.